Olá e bem-vinda, bem-vindo. Vamos nessa. Hoje o nosso mergulho é num tema que, olha, é fundamental, a avaliação. E essa provocação veio do Alexandro, que está cursando licenciatura em matemática pelo CEDERJ e a UF e está bem no meio do furacão da disciplina Prática de Ensino 3. Exato. E para guiar essa nossa conversa, a gente tem um material muito rico. A base é um texto da professora Heloísa da Silva Gomes de Oliveira, que já chega questionando tudo. E tem mais, né? Tem. Para complementar, a gente tem um resumo com as reflexões do próprio Alex. Isso é ótimo porque junta a teoria com a vivência de quem está ali na prática aprendendo. Então a nossa missão aqui é bem clara, né? É entender por que saber avaliar é tão vital para quem ensina. Não é só da nota. Uhum. A gente vai tentar separar aquela visão mais antiga, sabe? A que a gente provavelmente viveu, da concepção que se tem hoje. E, no fim, enxergar a avaliação como uma ferramenta para investigar e até mudar a sala de aula. É uma grande jornada. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Para começar, aquela pergunta que parece óbvia, mas não é. Prática de ensino para quê? Todo curso de licenciatura tem. Mas qual é o verdadeiro papel dela? Porque na visão tradicional, a resposta é um pouco frustrante. E bota frustrante nisso. O texto da professora Heloísa, ele já abre lembrando da crítica do Paulo Freire à educação bancária. Ah, essa analogia é clássica e muito poderosa. É genial. A ideia de que o professor é o dono do saber, que deposita o conhecimento na cabeça do aluno, como se fosse um cofre. E o aluno ali só recebendo, passivo. Isso. E a prova? A prova é o saque. O professor vai lá conferir quanto daquele depósito sobrou. Nossa. E nesse esquema, a prática de ensino vira o quê? Tipo, um manual de instruções para operar essa máquina? Exatamente. Ela vem só no final, depois de toda a teoria. Quase como um apêndice. E isso cria uma separação muito perigosa entre o que se estuda e o que se faz. E quais as consequências disso? O material chama de efeito de permanência. É algo bem sério. O professor se forma, sabe, cheio de ideias novas, de metodologias que aprendeu na faculdade. Cheio de gás para mudar o mundo? Isso. Aí ele pisa na realidade da sala de aula. 40 alunos, pressão por resultado. E aquelas ideias inovadoras parecem, sei lá, distantes. Impraticáveis. E o que acontece? Ele acaba voltando para o modo de segurança. Ele volta para o modelo que ele conhece, o que ele viveu como aluno. A educação bancária. Ele ensina como foi ensinado. É um ciclo vicioso. E a frustração enorme. É aquela ilustração no material do estudante desabafando. Tô acabando o curso e não sei planejar, não sei o que ensinar, nem como. Ele se sente um técnico, um mero aplicador de regras. O que você está dizendo é que o próprio sistema, às vezes, empurra o professor de volta para esse modelo antigo, tipo uma gravidade pedagógica? Gravidade pedagógica, gostei. É a melhor definição. É exatamente isso. Por isso que a concepção atual, que os materiais defendem, propõe uma virada de chave completa. E qual seria essa virada? A prática de ensino não é o momento de aplicar teoria. É o momento de investigar a realidade, de refletir sobre ela e produzir conhecimento a partir dela. O professor vira um pesquisador da própria prática? Exatamente. Ele deixa de ser técnico e passa a ser autor. Ok, faz todo sentido. Mas aí, se a gente joga fora essa ideia de depositar conhecimento, a prova tradicional, que é o tal do saque, perde o sentido também, não? Perde totalmente. Então a pergunta muda. A avaliação? Pra quê? É a consequência lógica. Se o ensino muda, a avaliação tem que mudar junto. E o Paulo Freire, de novo, nos dá a dica com o conceito de problematização. Explica melhor isso. A avaliação deixa de ser um veredito, um carimbo de sabe ou não sabe. Ela vira um desafio. Um problema que, quando o aluno supera, ele não ganha só uma nota. Ele ganha uma compreensão mais crítica do mundo. É um processo que faz pensar, então. Exato. Tira da alienação. Faz a gente se perguntar, por que eu estou aprendendo isso? Eu adorei a analogia da Bernadette Gatti que o texto traz. Ela fala que a gente avalia o tempo todo, até para escovar os dentes. É ótima essa analogia.
A gente avalia a força, a quantidade de pasta, é um ajuste constante. Isso tira um pouco aquele peso, né? Aquele medo da avaliação escolar. Tira totalmente, desmistifica. Mas, sendo um pouco advogado do diabo aqui, Pode ser? um pai ou uma mãe poderiam ouvir isso e pensar: legal, meu filho refletir sobre a escova, mas e a nota? Ele precisa passar de ano. Como essa avaliação mais humana lida com a necessidade do sistema por notas? Ótima pergunta. Porque a realidade do sistema ainda é classificatória. Sem dúvida. E é por isso que a ideia do Philippe Perrenot, que o texto cita, é tão importante. Ele diz que existem duas lógicas de avaliação que estão sempre em tensão na escola. Duas lógicas. Isso. A primeira é a lógica da seleção. O objetivo dela é exatamente esse: criar um ranking, classificar, dizer quem passa e quem não passa. A lógica do vestibular dos concursos. Essa mesma. Ela busca a excelência de alguns, mesmo que isso signifique excluir outros. Entendi. E a segunda lógica? É a lógica da aprendizagem, que ele chama de avaliação formativa. O foco aqui não é classificar, É regular. regular. Como assim? A avaliação vira um GPS, tanto para o professor quanto para o aluno. Ela mostra onde estão as dificuldades, por que elas existem e ajuda a recalcular a rota. O erro não é um fracasso, é uma pista. Ah, entendi. Uma não quer ranquear, a outra quer garantir que todo mundo aprenda. Exatamente. A tensão mora aí. O professor precisa, de alguma forma, equilibrar a necessidade do sistema, por uma nota, com a necessidade do aluno, por um guia. E é aí que o professor pesquisador entra em campo, né? Para fazer essa mágica acontecer. Como isso funciona na prática? O ponto de partida, e o material deixa isso bem claro, é entender que a discussão é epistemológica. Eita, palavra difícil. Parece, mas é simples. A questão não é qual o melhor tipo de prova. É o que é conhecimento e como as pessoas aprendem. Se a gente acredita que se aprende na prática, resolvendo problemas, a avaliação tem que ser coerente com isso. Certo. E a pirâmide que tem no material ajuda nisso. Ela é um mapa perfeito para essa jornada. Então vamos deixar isso bem concreto. Vamos usar o nosso amigo Alexo Sandro, futuro professor de matemática, como exemplo. Ele percebe que os alunos decoram as fórmulas de fração, mas na hora de dividir uma conta de pizza, eles travam. Um cenário super clássico. Perfeito. Usando a pirâmide como guia, a investigação do Alex seria assim. Primeiro, a base da pirâmide. O contexto. Ele observa e diagnostica. Ok, meus alunos memorizam, mas não compreendem. A aprendizagem não está sendo significativa para eles. Entendi. Aí ele sobe um degrau na pirâmide. Isso. Vai para análise e referencial teórico. Ele não se desespera. Ele vai pesquisar, vai ler sobre metodologias ativas, sobre aprendizagem baseada em projetos. Ele vai se fortalecer com a teoria. Certo. Aí vem o meio da pirâmide, o cotejo teoria-prática, o momento da verdade. Ele olha para o que leu e olha para a aula dele. E aí? Cai a ficha. Aquele momento doloroso, mas necessário. Totalmente. Ele pensa, caramba, a culpa não é só dos alunos. O meu método é que está abstrato demais, bancário demais. É um momento de autocrítica muito poderoso. E aí vem a virada. O quarto nível. A prática modificada. Com base em tudo isso, ele cria uma nova abordagem. Ele chega para a turma e propõe, pessoal, vamos organizar uma festa de fim de ano? E de repente a matemática explode de sentido. Faz todo sentido. Os alunos vão precisar usar frações para dividir bolo, porcentagem para calcular desconto. Regra de 3 para ajustar a receita. A matemática ganha vida. Tá, mas deixa eu te interromper com uma coisa. E se aparece aquele aluno, mais acostumado com o sistema antigo, e fala, professor, não quero fazer festa, isso é perda de tempo. Me dá a lista de exercícios que eu resolvo. O que se faz? Ótima pergunta. A resistência do aluno é um dado da pesquisa do professor. Ah, interessante. Exato. Ele não ignora, ele acolhe, ele pode dizer, entendo sua preocupação. Vamos fazer um combinado. Tenta participar hoje, no fim da aula a gente conversa e você me mostra como os cálculos que seu grupo fez são os mesmos da lista. E a gente descobre junto qual método te ajudou a entender de verdade o porquê daquela fórmula existir. Uau! Ele usa a resistência como uma oportunidade de aprendizado. Isso, e isso nos leva ao topo da pirâmide, a nova avaliação.
A avaliação agora não é mais a prova. A avaliação é o próprio processo. É observar o trabalho em grupo, analisar o planejamento que eles entregaram. É ouvir os alunos explicando o raciocínio deles. Exatamente. A avaliação se fundiu com o ato de aprender. Deixou de ser um evento no final para ser o combustível durante todo o percurso. E para conseguir fazer isso tudo, o professor precisa de um repertório bem grande, né? Não basta só saber matemática. De jeito nenhum. O material destaca isso muito bem quando fala dos 3 saberes docentes. É um tripé que sustenta essa prática. Quais são eles? O primeiro é o saber conceitual. É o domínio do conteúdo. O Alex precisa saber tudo de frações. Isso não se negocia. Ok. Mas só isso não basta. Ele precisa do segundo, o saber metodológico. As estratégias. A ideia da festa é um saber metodológico. E, por fim, os saberes pedagógicos. Que seria o que exatamente? Saber gerenciar a sala, criar um clima de confiança, dar um feedback que ajuda e, claro, planejar essa avaliação formativa. E o texto ainda dá uma espécie de guia para desenvolver isso, né? Os 5 eixos. Isso, os 5 eixos organizadores da prática de ensino. São como um programa de treinamento. É resolver problemas reais, discutir teoria, simular situações, trabalhar de forma cooperativa com outros professores e, o mais importante, buscar sempre autonomia e formação contínua. É a ideia de que o professor está sempre aprendendo. Sempre. A formação nunca termina. Nossa, então. O que a gente desenhou aqui foi uma jornada e tanto. A gente saiu de um modelo onde ensino e avaliação são coisas separadas, quase inimigas. Uhum. Primeiro você ensina, depois você pune com a prova. Exato. E a gente chegou num modelo totalmente integrado. O professor é um investigador e a avaliação é a principal ferramenta dele. O objetivo final, e aqui eu vou usar a metáfora genial que o próprio Alex usou, é promover o fim do divórcio entre ensino e avaliação. Fim do divórcio. Adorei. A meta é que eles possam finalmente reatar e serem felizes para sempre, trabalhando juntos pelo desenvolvimento do aluno. Que imagem linda. E para a gente deixar uma provocação final, o texto cita o professor Célcio Vasconcelos, que diz que o ponto máximo da autonomia é quando o próprio aluno consegue se autoavaliar e até avaliar a prática do professor. Uau! Então a questão que fica no ar é: o que precisa mudar na cultura da nossa escola, na gestão, na relação com as famílias, para que a avaliação deixe de ser um instrumento de poder e se torne de fato uma ferramenta de autonomia para todo mundo? Essa é a pergunta de $1 milhão. É uma mudança de cultura profunda. Requer diálogo, coragem e a convicção de que o objetivo é formar gente que pensa, não gente que só repete. E para fechar, acho que essa conversa toda reforçou algumas ideias. A primeira é que disciplina pedagógica não é perfumaria. Ter conhecimento sobre avaliação, sobre métodos é essencial. É a base para o professor que quer realmente fazer a diferença na vida dos estudantes. E talvez a filosofia que resuma tudo seja aprender, refletir e compartilhar. Pois, como se diz, quem ensina aprende 2 vezes. Perfeito. Tanto inspire e inspire-se.